Olha aí, pessoal, começou a reuniãozinha ali do pessoal dos ministros da Economia, da Fazenda, presidentes de bancos centrais aí, dos países do G20, né? Tá acontecendo aqui no Brasil. O Brasil vai sediar essas diversas reuniões no decorrer desse ano aqui e tudo mais. E por se tratar de um tema econômico, né? A economia dos países, a economia estatal e tudo mais, é claro que o senhor Fernando Haddad, então, seria o anfitrião dessa turma. Você sabe, ele tá com Covid, não está participando presencialmente lá dessa reunião, mas apareceu num telão aqui falando as suas bobagens por 10 minutos ali para os demais representantes e tudo mais, e de fato defendeu aquilo que a gente já sabia que ele iria defender, a questão da tributação dos super ricos, né? Então vamos dar uma conferida aqui no que o Fernando Haddad falou nesse seu discurso inaugural aí e tudo mais, ver quais pontos ele tratou como mais importantes. Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse encontro começou hoje, né? Dia 28 de fevereiro, quarta-feira, dia que eu estou gravando este vídeo aqui. E o Fernando Haddad, portanto, fez a abertura do evento. Claro, é o país sede, tem a prerrogativa de iniciar o evento ali e tudo mais. Não sei se é sempre o Brasil, tô falando isso, mas às vezes é sempre o Brasil, né? Na Assembleia da ONU, o Brasil sempre abre os eventos, os discursos ali e tudo mais, né? Mas o principal ponto aqui que ele colocou de fato foi a questão dos super ricos com aqueles números paridos, sabe-se lá da cloaca de quem, né? Porque olha só o que ele falou. Chegamos a uma situação insustentável em que os 1% mais ricos detêm 43% dos ativos financeiros mundiais e emitem a mesma quantidade de carbono que os 2/3 mais pobres da humanidade. Isso aqui, muitas questões têm que ser colocadas, né? 1% dos mais ricos aqui detém 43% dos ativos financeiros mundiais. Pode ser que sim, não tenho certeza a respeito desse número aqui, parece muita coisa, 43% dos ativos financeiros mundiais na mão de 1%, do 1% mais rico, não tenho certeza. Agora, essa questão da emissão de carbono aqui, 1% da população emite a mesma quantidade de carbono que 67% da população. Isso não faz o menor sentido, né? Como que essas pessoas emitem tanto carbono a mais assim, ainda que vivam em mansões, andem de jatinhos e tudo mais? Para mim, isso aqui é uma forçação de barra no nível Marina Silva, realmente. São números que não têm verossimilhança, né? Não tem qualquer tipo de contato com a realidade. Se você para pensar nos números certinho, você meio que não acredita nos dados. Mas quem se importa? Esses números, essas estatísticas apresentadas pelos governos servem apenas para validar o discurso que vai ser colocado em cima dessas estatísticas, desses números, não para divulgar a verdade, né? Não para jogar luz sobre a verdade. É apenas propaganda numérica, vamos colocar assim, né? Então, de acordo com Fernando Haddad, a globalização e as crises econômicas causaram piora das condições de trabalho, a hiperfinanciarização e um complexo sistema offshore para evasão tributária dos super ricos, né? Então, isso aqui é altamente questionável, é claro. Como assim a globalização causou uma piora das condições de trabalho, né? Quer dizer que o trabalho humano está pior, as pessoas estão sendo menos remuneradas do que, sei lá, 70 anos atrás, quando a globalização era muito menor. Antes de você ter aí aviões e meios de transporte mais velozes, o trabalho era melhor, tinha uma qualidade melhor, as pessoas recebiam mais, viviam melhor naquela época. Novamente, números, informações, dados, afirmações, né? Aqui são afirmações do Fernando Haddad, que não fazem o menor sentido, não tem qualquer tipo de vínculo com a realidade. Mas é claro que ele iria chegar nessa questão dos offshores aqui e de formas de você fugir da tributação do seu país, migrando para outras partes do mundo onde você seja menos assaltado, né? Então, ele vai chegar nesse ponto aqui no discurso dele, que para ele é o mais importante de todos. E ele diz aqui o seguinte, né? Ao mesmo tempo em que milhões saíram da pobreza, especialmente na Ásia, houve substancial aumento de desigualdade de renda e riqueza em diversos países, né? Aqui é um grandíssimo, um enorme, um colossal erro, né? Eu diria mais, isso aqui é uma gigante desonestidade intelectual por parte da esquerda brasileira e de qualquer parte do mundo. Olha, duas afirmações que ele coloca aqui. Primeira, que a pobreza diminuiu.
E a segunda é que a desigualdade aumentou, né? A concentração de renda e riqueza aqui aumentou. Mas desde quando o segundo ponto é um problema, se ele vem concomitante com o primeiro ponto? Ou seja, as pessoas estão saindo da pobreza. O que tem de errado nisso, né? Ah, mas tem gente ficando muito rico. E daí? As pessoas estão ficando menos pobres também. Nesse meio tempo aí, de forma concomitante, ao mesmo tempo. O que tem de problema a pessoa ficar mais rica do que ela já é, aumentando a distância dos mais pobres? Se os mais pobres também estão ficando mais ricos, né? O que deveria ser importante é a pobreza, né? De combater, né? Combater a pobreza, tirar as pessoas da pobreza, acabar com o sofrimento das pessoas. E não diminuir a riqueza dos ricos. Deixa o rico ficar com o dinheiro dele lá, não tá tirando dinheiro de ninguém. Veja a mentalidade torta, distorcida pelo esquerdismo do senhor Fernando Haddad, que é o nosso ministro da Fazenda no final das contas aí, né? Então, o Haddad falou 10 minutos aqui, um discurso que deve ter sido um saco para todos os ouvintes, sem dúvida e tudo mais, né? Falou aqui da questão de uma nova globalização, né? Tudo novo, nova matriz econômica, novas matrizes energéticas, nova ordem mundial, nova globalização. O pessoal quer fazer coisas novas com métodos completamente antiquados. Diga-se de passagem, tratou da questão climática também, né? E também da pobreza, mas já demonstrei aqui, a desigualdade é mais importante para ele, né? Haddad disse também o seguinte: os países mais pobres devem arcar com custos ambientais e econômicos crescentes, ao mesmo tempo que vêm suas exportações ameaçadas por uma crescente onda protecionista, bem como uma parcela significativa das suas receitas comprometidas pelo serviço da dívida em um cenário de juros elevados pós-pandemia, né? O cara é um canalha, um cretino mesmo, falar isso aqui de crescente onda protecionista, logo esse cretino que criou a taxação de comprinhas da Shein, que nada mais é do que uma tarifa alfandegária, uma barreira alfandegária para dificultar a entrada de países de produtos de países de fora, né? Então, é uma onda protecionista aqui no Brasil, feita e idealizada pelo senhor Fernando Haddad, e ele vem criticar isso em nível internacional. Realmente, o cara é um canalha sob todos os aspectos, né? E aqui, de acordo com o Campos Neto aqui, já dessa vez, né, por sua vez aqui, a questão dos juros ele tratou e tudo mais. Ele mencionou de forma acertada, o Campos Neto aqui, que a inflação tem um impacto negativo nos níveis de pobreza, e sim, a inflação prejudica os mais pobres. Os mais ricos têm facilidade para se proteger da inflação, com ativos menos voláteis, botando dinheiro fora do país, né, em outra moeda, uma moeda mais forte, em ativos mais sólidos. O pobre não. O pobre tem que se virar com a moeda estatal e fica sempre levando ferro nessa história da inflação. Em qualquer cenário que você olhar, quando você tem um aumento substancial do índice de inflação, você tem um aumento também substancial do índice da pobreza, né? As coisas são, nesse sentido aí, diretamente proporcionais. Quanto maior a inflação, maior a pobreza. Quanto menor a inflação, menor a pobreza, sem dúvidas. É nisso que o governo deveria se pautar, governo Lula e tantos outros, né? Uma reunião do G20 aqui. Se tem países pobres no mundo aí com dificuldades econômicas, tem que olhar para esses aspectos aí. Olha só a Venezuela, né? Uma inflação galopante, a Argentina com a pobreza enorme, também uma inflação galopante. É claro que o problema monetário está na raiz de tudo isso aí, sem dúvidas, né? Para além aqui do Fernando Haddad, outros indivíduos aí também falaram de destaque, de renome, né? Tiveram sua fala hoje aqui, inclusive. Por exemplo, a delegação americana teve participação, né? A Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, e o Jeremy Powell, que é o presidente do Federal Reserve também aí e tudo mais. E a partir daí, então, o G20 vai ter outros eventos aí, outros momentos de conversação entre os indivíduos e tudo mais, né? Voltando aqui a declarações do Fernando Haddad, ele afirmou aqui que a desigualdade não deve ser apenas tratada como uma preocupação social, um mero corolário, palavra difícil, né? Da política econômica. Complementa dizendo que nossa proposta é centrar a desigualdade como uma variável fundamental para a análise de políticas econômicas. Queremos desenvolver as ferramentas analíticas mais adequadas para isso, nos beneficiando de pesquisas recentes de economistas e outros cientistas sociais. Pensei no Tomás Piketty aqui, não sei porquê, né? Que tem dado importantes contribuições ao tema, né? Então, aquele papo de desigualdade de novo aqui, a gente sabe muito bem que isso, no final das contas, é motivo, é pretexto para roubar os mais ricos, mas é justamente isso
que o Fernando Haddad quer de fato, porque o próprio G20 aqui vai abordar, colocar aqui quinta-feira, dia 28, né? 28 é quarta-feira, né? Quinta-feira, dia 29, então, o último dia do encontro, o G20 vai abordar a tributação progressiva aí, isso já está rolando na OCDE e tudo mais, e estão querendo lançar uma tributação mínima global justamente aqui para impedir que o dinheiro migre de país, né? Nas palavras do Haddad, é preciso fazer aqui com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos, né? Imagina só, alguém ter um cérebro tão derretido que ele acha que é justo os bilionários darem dinheiro para políticos, né? Por que diabos isso seria justo? Dar mais dinheiro para político? Tem que tirar dinheiro da mão dos políticos. Isso sim é isso que é importante ser feito, né? A gente já esperava que a coisa iria seguir nesse rumo. Não é interesse só do Fernando Haddad, essa é a verdade. Os grandes países, os países mais ricos, querem todos realmente criar um imposto mínimo global para que não haja essa fuga de dinheiro que o pessoal chama aí de guerra tributária, né, guerra fiscal, e não haja mais paraísos fiscais no mundo e não exista a possibilidade de você não ser roubado por um estado onde quer que você se estabeleça, né? Então, infelizmente, é uma coisa que tem chance de ir para frente, tem chance de acontecer, porque não é interesse só desse cretino do Fernando Haddad, mas sim de uma grande quantidade de outros ministros e políticos de países, especialmente dos países desenvolvidos. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.